Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Venho aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para fazer mais uma sessão referente ao Terapeutiando, onde eu venho trazer para vocês uma fala referente a relacionamentos e modalidades de relações que sequestram a subjetividade. Algo que vem sendo comum no meu setting terapêutico. Eu venho analisando pessoas vinculadas a outras, né, que estão aí com a sua singularidade deteriorada, estão aí com a sua subjetividade deteriorada, sabe? E aí eu venho falar sobre isso com vocês, né? O que é o sequestro da subjetividade? O que é o sequestro de uma singularidade? Quando eu falo sobre subjetividade, quando eu falo sobre singularidade, eu falo de algo muito particular do outro, sobretudo no que diz respeito à singularidade. O singular é aquilo que é único em determinado ser humano, né? São características, peripécias muito próprias deste ser humano. Quando eu falo de subjetividade, a subjetividade pode ser algo mais amplo mesmo, né? Eu posso fazer, por exemplo, parte de um grupo onde este grupo tem uma determinada subjetividade, que é uma caracterização que de fato faz este grupo ser diferente, né, de outros grupos e enfim. O singular não, o singular já é algo mais próprio mesmo, mais particular, mais característico e essencial daquele sujeito, daquele ser humano, né? Mas o fato é que é comum a subjetividade, é comum a singularidade ser sequestrada por relações, né? Isto fragiliza e impossibilita, de fato, o ser humano no que diz respeito a viver uma realização mais própria, aquela realização para o qual o mesmo foi feito. E isso me preocupa muito, sabe? Porque de fato é algo recorrente no meu set terapêutico. E o fato é que, enquanto há vida, eu sempre digo isso e eu costumo dizer isso, eu costumo trazer isso na minha narrativa, né? Enquanto estamos vivos, enquanto há vida, né, seremos de fato convidados a um movimento que possa nos proporcionar a superação, que possa nos proporcionar, né, a superação de certos estágios, a superação de determinada condição, a superação de determinada atitude, entende? Então, gente, a terapia nos convida a isto mesmo, porque muitas vezes sozinhos não conseguimos. Muitas vezes, né, sozinhos não conseguimos enxergar o que de repente está nos bloqueando para uma vivência promovedora de uma realização mais essencial no que diz respeito a sujeito mesmo, no que diz respeito a ser humano singular, entende? Então, assim, o sequestro da subjetividade, ele retira de fato a disposição de si. Você deixa de ter disposição para o si mesmo, para o tempo todo estar disponível para o outro. E é aí que começa o sequestro. Você começa a reduzir a sua vida, né, à vida do outro. Você começa a determinar a tua vida em conformidade com a vida do outro. E daqui a pouco você não tem mais vida. Você de fato começa a viver exclusivamente para o outro. Você tem o teu tempo roubado, você tem os teus traços roubados, você tem as ilustrações dos teus desejos roubadas, né? Porque aí você começa a, de fato, ser condicionado à vida do outro, ao tempo do outro, aos desejos do outro. Uma relação abusiva
faz isso com o ser humano, né? Uma relação abusiva faz o ser humano ser ausente dele mesmo. Retira este ser humano da centralidade de suas próprias decisões. Tudo é sobre o outro, tudo é decidido pelo outro. Quando eu falo desse tipo de relação, eu não falo só da relação entre casais. Eu falo da relação entre amigos, eu falo da relação entre irmãos, eu falo da relação entre pais e filhos. Né? Qualquer tipo de relação, ela pode vir a cair na dimensão de uma abusividade. Isso é muito comum de se ver também nas relações entre pais e filhos, em que os pais o tempo todo querem condicionar o filho à sua vida, ao seu querer, ao seu desejo. Muitas vezes um filho até que não está mais aí na fase da infância, não está mais aí na fase da adolescência, já está em uma fase adulta e os pais o tempo todo querendo condicionar esse filho aos seus desejos, né? E aí, gente, eu costumo dizer que existem dois tipos de relações: a relação simbólica e a relação diabólica. Quando eu falo de relação diabólica, eu não estou falando aí de uma relação na dimensão do satanismo. Muitas vezes as pessoas tendem, né, a relacionar o diabólico ao satanismo, mas não é sobre isso. Quando eu falo de diabólico, eu falo no sentido gramaticalmente contrário ao simbólico. Sabe? O que é o simbólico? O que é uma relação simbólica, né? Falar de uma relação simbólica é falar de uma relação que devolve o ser humano a ele mesmo. É falar de uma relação que promove uma ponte que possibilita o encontro com o outro, mas concomitante a isto, o encontro com si mesmo. Relações que não roubam, sabe? Mas relações que devolvem, entende? Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu tenho uma relação com a minha mãe muito simbólica. Minha mãe sempre estabeleceu comigo uma relação em que ela me devolvia. Enfim, eu passei um bom tempo da minha vida perdido de mim, por questões pessoais, por conflitivas, por angústias, por de repente estar no mundo, experienciando o mundo de modo que eu não me sentia sendo eu, sabe? Vocês sabem, né? Eu sou um ser humano transexual, então eu tive uma vida muito abarcada por aquilo que era determinado pela sociedade. Então, por muito tempo, eu vivi uma vida bastante desencontrado comigo mesmo, né? Porque eu queria ser aceito por uma configuração social que o tempo todo imputava a mim o que eu deveria ser. Então, por muito tempo, eu fui roubado de mim e eu recaí num mundo muito conturbado de bebida, de farra, de amizades que me roubavam o tempo todo. E a minha mãe sempre foi muito simbólica comigo no sentido de estabelecer uma ponte de mim para comigo mesmo. Estabelecer uma ponte onde eu pudesse me encontrar. Ela sempre me ajudou nesse sentido. Então eu considero isso uma relação simbólica, sabe? A relação diabólica é diferente disso. A relação diabólica é uma relação que rouba o ser humano dele mesmo. É uma relação que faz a desconfiguração, na verdade, do ser humano para com aquilo que é tão essencial, que é tão próprio nele mesmo, que é inerente a ele mesmo, né? Uma relação que desintegra
vamos dizer assim, sabe? É a relação diabólica. É aquela relação que destrói, é aquela relação que rouba, é aquela relação que sequestra o ser humano, a singularidade do ser humano dele mesmo, entende? Então, são relações destrutivas. E aí é muito comum de se ver, né, este tipo de relação diabólica, que é o contrário do simbólico, entende? Então, gente, a terapia, ela tem por objetivo construir os simbólicos que de repente foram destruídos, sabe, pelo diabólico, entende? A terapia, ela tem o objetivo aí de abrir os olhos do ser humano para a visualização do que é simbólico na vida dele e do que é diabólico, sabe? A fim de que ele possa promover, né, vínculos, a fim de que ele possa vincular-se com aquilo que de fato é simbólico e poder cortar aquilo que é diabólico. E muitas vezes esse corte é dolorido. Porque, querendo ou não, o corte é você retirar da sua vida o que, de uma certa forma, você já estava habituado. É retirar da sua vida, né, muitas vezes, aquilo que, de fato, já era parte da tua rotina. Mas o corte, ele faz parte da solução e não do problema. O corte é um ato de libertação, sabe? O corte é um ato de libertação. O corte é um limite sobre aquilo que está sendo diabólico na tua vida. E alguns seres humanos conhecem, né, esta experiência de ficar aprisionado, de ficar com um pedaço de si aprisionado, imóvel, apodrecendo. Certos seres humanos conhecem esta experiência de estar impedido de dar continuidade à sua própria vida, porque está numa relação abusiva, porque de repente está com um companheiro, está com uma companheira que o tempo todo aprisiona, que o tempo todo rouba, que o tempo todo sequestra a sua subjetividade. E o corte é uma amputação dramática. Por quê? É uma amputação dramática. Porque esta vida, porque este outro já está aí em uma condição de ser uma extensão de si mesmo. Sobretudo porque a vida desse ser humano está totalmente condicionada a este outro. Então este outro passa a ser, de fato, meio que uma extensão do si mesmo. E aí fazer o corte por o limite consiste em uma amputação dramática, porém necessária. Porém, um ato de libertação, porque faz parte da solução. Infelizmente, existem relações paralisantes, que não são recíprocas, que não dão um retorno de nós para com nós mesmos, mas rouba, sabe? E como eu falei, isso não é só sobre relação entre casais, mas consiste em relações familiares também e de amizades. Relações que tiram o que é nosso. Sabe? Relações que roubam o que é nosso. Aquilo que faz parte do nosso ser mais próprio. Muitas vezes permanecemos, nos repetimos nesse tipo de relação, mas não vivendo, não existenciando, apenas sobrevivendo emocionalmente falando.
totalmente insatisfeito ali. E insatisfação é algo que debilita muito, emocionalmente e fisicamente, já que o nosso físico absorve muito daquilo que está imerso no nosso emocional. E aí a terapia tem como objetivo aí ser uma chavezinha que abre este cadeado que está aí compondo esta corrente, que está aí aprisionando este ser humano a aquilo que é diabólico, sendo aí o contrário do simbólico em sua vida. É isso, gente. Eis aí mais uma sessão para o Terapeuteando. Se você deseja adentrar em um processo terapêutico, eu atuo como terapeuta psicanalítico, então você pode vir aqui nas informações, na descrição do vídeo, bem como no comentário em destaque. Você vai encontrar aí o meu WhatsApp e aí você pode vir até mim para obter mais informações sobre o processo terapêutico comigo, que é 100% online, portanto, eu atendo o mundo, Inclusive eu até tenho paciente de outro país, eu atendo paciente de Portugal, por exemplo. Então, fiquem à vontade para me procurar e assim obter mais informações sobre o processo terapêutico comigo. Beleza? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.